E aí, sabia que um erro numa prova de certo ou errado pode te custar 2 acertos? Pois é, por conta disso, eu vou mostrar hoje 7 armadilhas perigosas desse tipo de prova. O vídeo de hoje está correlacionado com o vídeo passado, porque no vídeo passado a gente tratou de uma prova que vai ser feita pela CESP e que é de certo ou errado. Essa banca classicamente cobra esse tipo de prova, mas também as dicas que eu vou colocar aqui servem então para os demais tipos de prova que existem. A primeira prova, melhor dizendo, o primeiro erro comum e uma dica que vai correlacionar com isso é a importância do contexto do que você está colocando, porque muita gente começa a sua preparação sem saber como é esse estilo de prova. Então faz a prova sem sequer ter feito um treinamento nesse modelo, o que é absurdo. Você precisa se preparar. Então saiba como é esse formato, se acostume a esse tipo de cobrança, de forma que você aumenta a sua expectativa de uma boa nota que vai te colocar no final das contas com aquela aprovação gostosinha que vai te fazer mudar de vida, muito provavelmente. Beleza. Dentro desse contexto, a segunda dica que eu posso passar é sobre as afirmações absolutas. Falei no vídeo passado, mas eu reitero porque é muito importante. Aquele sempre, o nunca, o somente, tudo isso são pontos de armadilha que a CESP traz sempre nas suas provas. Então, cuidado com isso. Como fazer para evitar isso? Leitura seletiva. Quando houver a menção desses termos, você já coloca ali uma dupla atenção. Então, viu nunca, viu sempre, viu somente, exclusivamente nas provas, você coloca uma dupla atenção. Então, uma leitura dobrada, às vezes até triplicada. Isso é muito importante. A segunda dica são nos detalhes irrelevantes que a CESP, obviamente, coloca nas suas provas. Isso serve para aqueles candidatos que ainda estão iniciando no mundo, ou aqueles até mesmo experientes, que não estão atentos a isso, para que eles cansem no final da prova, não com conteúdos importantes. A CESP, ela no início, quando era só mato o mundo dos concursos, fazia cobrança aleatória das questões, a maioria letra de lei, e não só ela, as outras bancas também faziam isso. Por isso, com o passar do tempo, foi tendo uma competitividade baixa, mas que foi aumentando porque as pessoas foram se interessando, não era tão difícil passar nos concursos. As pessoas nem estudavam e conseguiam passar. Bastava fazer um curso bom ali de direito e as pessoas conseguiam fazer as provas e serem aprovadas. Hoje em dia não. Cada vez mais competitivo, cada vez maior o número de pessoas, então as provas tiveram que se adaptar a isso. Então não é só mais a cobrança de questões de direito puramente, mas é estratégias, táticas que a CESP coloca nas provas para tentar diminuir a quantidade de candidatos aptos a serem aprovados. Por quê? Porque eles colocam textos cansativos, colocam pegadinhas, e é isso que a gente vai tratar, inclusive, na próxima dica. E a próxima dica é exatamente essa: as pegadinhas que a CESP coloca nas suas provas. Ela coloca pegadinhas trocando uma letra, colocando pode fazer tal coisa quando não poderia, ou então não pode fazer alguma coisa quando poderia. Isso com base no texto legal ou com base na jurisprudência. Então é importante a atenção. Ali novamente eu empresto a dica anterior para uma leitura redobrada. Então sempre que você já tiver lido algum material e você identificar esse conteúdo na prova e tiver essa troca de não por pode, ou então de pode por não pode, etc., vice-versa. Nesses casos, atenção redobrada. Próxima dica é uma pressa, quanto à pressa na leitura. Quem responde de primeira tende a errar mais. Levem essa máxima com vocês. Então a leitura muito rápida pode ser feita desde que seja numa triagem. Você faz uma primeira leitura e depois faz uma segunda leitura
para remarcar. Então, para marcar de fato. Então, esse é o ponto-chave. Uma leitura rápida para marcar definitivamente, não. Quem lê rápido tende a errar mais. Porém, uma leitura rápida para passar uma visão geral do que está sendo trazido na questão e depois fazer uma leitura secundária para marcar, aí sim você tende a aumentar a sua chance, porque você tende a evitar todas essas pegadinhas que foram mencionadas nas dicas anteriores. Então, cuidado com a leitura rápida. Pode ser feita desde que tenha uma segunda leitura para complementar. A outra dica que eu vou dar a vocês é para que vocês não confiem no palpite de vocês. Porque quem chuta muito, às vezes, pode ser mais prejudicial do que deixar em branco. Então, aquele palpite do que você acha, não coloquem aqui. Foi feita a feitura de uma dica no vídeo anterior, em que foi mencionado que é importante que vocês marquem aquela questão que vocês têm absoluta certeza. Então, são 3 tipos de questões que vocês vão colocar e lidar com elas nas questões, nas provas de certo ou errado. As questões que vocês têm absoluta certeza, marquem com convicção, vocês sabem o conteúdo. E o segundo tipo de questões que vocês vão encontrar são aquelas que vocês têm uma alta probabilidade de estar certo. Então, é uma alta probabilidade de marcar. Então, aquela questão que você tem acima de 70% de certeza de que está certo, você tem uma convicção muito grande, já não é mais um palpite, você também marque. São essas 2 categorias. Aquela que é puro chute, para tentar aumentar o seu percentual de acerto, evitem, porque ali, se você não tiver uma média de 90% de acerto nas provas, você tiver uma média de 70% de acerto, quer dizer que você erra 30%. 70% menos 30%, você vai ter um total líquido de 40%. Você está eliminado, não tem para onde correr. Não vai conseguir passar com esse percentual baixo. Então, quem acerta 70% das questões e deixa em branco 20%, 25%, até 30%, você tende a manter aquele percentual que você acertou, porque você não vai ter o desconto das questões erradas. É chato, é complicado, mas é como é o jogo. E o jogo é jogado. Então não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta dormir na cama, que é lugar quente, não vai adiantar de nada. Você precisa se adaptar à situação. Feito essa colocação, vou para as dicas finais que se relacionam com a primeira dica e que é: você precisa treinar, você precisa fazer simulados, você precisa fazer provas anteriores. Então peguem, mapeiem provas anteriores, de preferência provas parecidas com a sua, isto é, tribunais, façam prova de tribunais. Se for uma prova de polícia, façam prova de polícia, e assim por diante. O vídeo passado foi sobre o TJPA, então quem é do TJPA para analista, façam provas de tribunais, analista ou técnico. Quem é de polícia, faça provas de polícia. É assim que você vai treinando e se adaptando a esse tipo de cobrança. E a dica final aqui é fazer a leitura de questões de material de lei seca. Você precisa fazer a leitura do seu VADIMECO. Faça muito essa leitura, porque 80 a 70% da prova é proveniente de lei seca. Então, quanto mais você treinar para isso, você vai ter uma probabilidade maior de encontrar esse tipo de assunto na prova, de modo que você vai acertar mais se você leu mais esse tipo de fonte de estudo. Então, treinem muito lei seca, treinem também jurisprudência. O jogo é jogado, vocês precisam vencer cada centímetro por dia de material de estudo, e é assim que vocês vão finalmente chegar na sua tão amada, sonhada e maravilhosa aprovação. Contem comigo, se vocês gostaram, curte aí, compartilha e vamos que vamos, até o próximo vídeo.